lá. Então, vamos para o nosso quarto encontro. No último encontro, nós demos aí uma pincelada, né, na questão da leitura, que deve ser aprofundada. E falamos que o ato de ler envolve procedimentos, comportamentos e capacidades. Dentro das capacidades, nós falamos na questão da decodificação, o processo que o aluno vai passando, na compreensão, apreciação e réplica. E falamos que as estratégias de leitura, né, que é aquele ponto, aquela questão do objeto de conhecimento nosso, ela está à disposição para determinados conteúdos. Em cada um conteúdo, nós temos um grupo de habilidades, né? E esses conteúdos exigem bons questionamentos, né? Mediações diferentes. Então, a gente disse que para reprodução do contexto de produção ou das condições de produção de texto, né? Onde a gente pergunta o que, quem, que é o trabalho lá com a capa mesmo, com o título do livro, com a bibliografia do autor, né? Qual é a finalidade, identificar a finalidade. E nós temos o segundo grupo, que é o conteúdo do sentido do texto, a reconstrução do sentido, né, da produção de texto. E lá então estão os recursos de coerência, né? Lá estão a busca das informações, explícita, implícita, né? Falamos também do conteúdo da textualidade, né? Lá que a gente vai trabalhar os recursos linguísticos do texto, né? Os recursos coesivos, a análise desses recursos. Falamos e tem um grupo de habilidade lá também, e para isso nós dizemos que a gente pergunta assim, para que o autor usou isso, né? Essa expressão, né? Já no sentido, a gente diz o que o autor, onde está escrito. Mostre, leia, volte no texto. Nós temos também a questão da intertextualidade, né? Que é uma referência aí que está num texto, né? Consta lá no outro, na outra narrativa. Temos o uso da língua, né? Que nós falamos aí na questão do regionalismo, das questões da geografia. E paramos, porque eu falei que a compreensão dos textos literários nós íamos no próximo ponto. Então, vamos lá. Existe um grupo de habilidades, né? No conteúdo, compreender textos literários. Quando a gente fala em compreensão de texto literário, é fundamental que a gente conheça as características do gênero, como todos os outros, mas esse é fundamental, que nós conheçamos as características do gênero. E além disso, a importância do trabalho com o texto, com o gênero, né, literário. Ele tem uma forma artística, estética e cultural. E ele é responsável pela organização do mundo e da identidade. Porque nós, por exemplo, sabemos que esse gênero literário, ele perpassa gerações. E tem sido muito bem abordado lá no Centro de Mídias de São Paulo. Tanto pelo trabalho das aulas expositivas, mas muito com a questão, por exemplo, do Clube da Leitura, Clube da Leitura, Quintal da Literatura, da Cultura, onde eles fazem resgate, eles contam, eles escolhem textos literários ricos. E muitas vezes eles param e dizem, olha, agora vocês querem saber, afinal, leiam um livro tal, da autora tal. Também está bastante explícito lá no brincando e cantando, né? Brincando, contando e cantando. Eu acho que é isso da TV Cultura, acho que é a turma do Rá-Tim-Bum, onde eles trazem as rimas, as poesias,
O trabalho com a musicalidade, com os instrumentos, por exemplo, na aula da professora de arte, da Tatiana, e é Dábila, né? Dábila é o nome da professora, e que elas trouxeram um resgate da cultura cabocla através da música, da origem, da dança, do ritmo. Aquela viagem ao tempo lá do Sidney. Outro, mesmo quarteto, eu e o Quarteto Apavorante, né, que faz um resgate da música, da musicalidade, a importância da música na cultura, nas diversas culturas. E que muitas vezes a gente vê lá no chat, nossa, agora desenhinho, né? Então, a gente o que traz esse desenho, né? Atenção. E às vezes a criança não tem mesmo atenção para aquilo. Então, a importância de nós, quanto professores, estar olhando para aquilo, que é um material riquíssimo que às vezes a gente não dispõe assim para trabalhar, né? Desta forma e com essa visão o texto literário. O texto literário também, ele tá para identificar os elementos constitutivos. Porque dentro dos gêneros literários, cada texto, né, ele tem os seus elementos constitutivos, seus significados, né, que muitas vezes não é simplesmente procurar no dicionário. Eu preciso ler e reler porque o autor daquele momento, né, naquela situação, o que ele quis dizer com aquilo. Na fábula, né, no conto, nos contos de fada, nos contos de mistérios, no poema, na poesia, na peça teatral. E estabelecer a relação entre as narrativas, né? Por exemplo, no conto, eu tenho que saber os personagens, a organização a caracterização desses personagens, os papéis, né? E a intertextualidade no gênero literário, que até no encontro anterior eu acabei dando o exemplo lá de uma fala do Chapeuzinho, da Chapeuzinho Vermelho, né? Num outro texto. Por exemplo, Procura-se Lobo. Vocês, se não tiveram oportunidade ainda de trabalhar, procurem com seus coordenadores, né? Com seus professores coordenadores aí, né? Para mostrar a questão da intertextualidade. Como é que ela se dá importância dentro do gênero literário, tá? E para tudo isso, nós temos as modalidades organizativas, que eu já disse que para o comportamento leitor é a leitura em voz alta realizada pelo professor em horário nobre. E diz todos os dias. E disse, gera comportamento. E a leitura pode ser uma modalidade de leitura programada, mas a única que desenvolve a proficiência leitora, a fluência e proficiência leitora é a leitura compartilhada colaborativa. O que é a leitura compartilhada colaborativa? A leitura compartilhada colaborativa, o professor, ele é o mediador. Eu disse isso no primeiro encontro para vocês, né? Ele é o mediador. Ele, dentro do conteúdo, do que ele está trabalhando, do gênero, né? Da intencionalidade, que isso é muito importante. O que eu vou fazer com esse texto? Vou identificar informações explícitas. Então, eu tenho essa intencionalidade. Aí, ela está onde? Em que conteúdo? Quais são os bons questionamentos que eu devo fazer? Isso que eu falei aqui hoje é para nós, o nosso encontro. A gente tem que saber. Então, eu levo um portador, porque os alunos têm que ter acesso à leitura. Então, geralmente eu tenho que escolher alguma coisa em que os meus alunos tenham esse texto, ou no data show, ou no livro, no livro dos alunos, lá no caderno de texto, escolher bons textos lá. Tem textos maravilhosos que os alunos vão ter esse acesso. Eu faço essa mediação e é importante a leitura parágrafo por parágrafo e buscando aquilo que eu quero, se é informação, voltando, lendo, relendo. E também posso colocar os meus alunos em situação para ler.
né? Mas só que eu não posso colocar ele em situação vexatória. Então, o que eu faço? Eu procuro os alunos que já têm uma fluência leitora para esse momento. Mas, além de tudo isso, eu aprendo a ler lendo. Por isso, professores, coloquem os seus alunos em situação de leituras. Seja leitura silenciosa, chame aqueles alunos. A leitura tem que ser feita lá com o dedinho, né? Muitas vezes até ele fazer essa relação olho, palavra, olho, né? E ter essa destreza, porque isso é um processo. Chamem os seus alunos lá para ler perto, ajudem. É assim que nós vamos ensinar a leitura. É uma grande tarefa. Tem aí, vocês podem colocar o ok, podem fazer comentários aí, podem pedir outras situações aí para que a gente possa ir complementando. Mas não esqueça, PC, né? Ele pode organizar TPCs muito rica dentro dessa proposta. Ok? Um abraço para vocês, até a próxima.